Então, nós vamos falar, né, sobre o conceito. Como eu estava falando para vocês, quando a gente fala no conceito, né, do direito do trabalho, eu particularmente acho importante, porque nós estamos falando numa relação que tem o quê? É uma relação que ele está num contrato que é um contrato in persone, é em função da pessoa. Eu disse o exemplo, se eu contrato Rodrigo Oliveira ou se eu contrato Weber Miranda, cada um tem as suas próprias características, cada um tem o seu, né, próprio CPF. Mesmo que eles tenham um irmão gêmeo amanhã, eu não tenho como mandar um substituir o outro. Por quê? Porque eles têm identidades próprias que têm que ser respeitadas. Então, todas as vezes em que nós estamos a falar do direito do trabalho, na sua tipificação de conceituá-lo, nós temos de um lado, né, a força do trabalho e do outro lado nós temos a força do capital. Então, o embate, né, o X aí, entre essas duas relações, capital e trabalho. E dentro dessa relação, nós temos as relações individuais e as relações coletivas de trabalho. O que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo para caracterizar o conceito de direito do trabalho? Começa aí, Éder. Eu acho que as funções, né, as funções do direito do trabalho, a questão titular, né, a questão também, né, conservadora, econômica, essa parte social, essa parte aí do caso que coloca como a proteção do trabalho, como ali sendo uma fonte, né, alimentar também, né, então sendo o trabalhador como a parte mais frágil. Então, são esses pontos assim que me chamam a atenção. Tá, vamos lá. Rodrigo. Professora, reforçando o que o Eder falou, né? Essa parte que, essa hipossuficiência, né, dos trabalhadores, essa diferença do patrão e empregado. Então, essa parte da CLT é muito importante, porque ela vem para poder, de uma certa forma, como garantias, né, para os trabalhadores. Então, o que eu entendi do vídeo foi isso, que é muito bom saber sobre os seus direitos. A única coisa que eu queria te perguntar é quando ele fala que é da parte do direito privado, por mais que se faça uma ação coletiva, ainda se torna um direito privado? Aqui no caso, assim, na verdade a gente vai estudar, né, ainda, mas até amanhã. Na verdade, existem 5 teorias para fundamentar o direito do trabalho, entendeu? Mas a teoria dominante hoje é que ele realmente é um ramo do direito privado. Embora nós tenhamos normas, né, de direito público, mas na sua essência, quando você entra, né, dentro de um contrato de trabalho, você pode negociar as regras, né? E mesmo quando você fala na norma coletiva, acordo de convenção coletiva nada mais é uma negociação dentro do direito privado desse coletivo, dessa autonomia coletiva, entendeu? Então, na essência, hoje, na maioria dos governadores, né, pregam que ele é do direito privado, tá? Mas a gente vai ver amanhã que a gente tem 5 teorias sobre isso, ok? Alguém mais quer falar? Não? Depois todo mundo vai falar, mas agora então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a ver o que um autor fala, né, sobre o conceito do direito do trabalho. E eu queria que vocês prestassem atenção, que vocês vão ver o seguinte, de autor para autor, na verdade, eu brinco que um copia do outro. Um, às vezes, colocam, né, vamos dizer, tem mais substância, o outro tem menos substância, mas, no fundo, a relação entre eles é bem igual. Éder, você poderia, na hora que eu compartilhar aqui, você ir lendo para a gente? Eu vou dizendo qual que você vai ler, ok? Deixa eu ir lá, então, para compartilhar. Estão vendo aí, gente? Vem? Sim, professora. Então, tá. Então, Éder, né? Por favor, pode falar primeiro aí. O direito do trabalho. Como qualquer ramo jurídico, constitui um complexo coerente de institutos, princípios e normas jurídicas, que resultam de um determinado contexto histórico específico. Delgado Maurício Godinho. Tá, só um Introdução ao direito do trabalho. Deixa eu só autorizar lá que alguém queria entrar. Então, observe o seguinte, essa aqui do professor, né,
professor Delgado, né? Ele já é bem sucinto, mas ele chama a atenção que é qualquer ramo, né, jurídico. Ele fala que ele é um complexo de institutos, princípios, normas, e que resultam num contexto histórico específico. Ele dá, assim, a meu ver, né, uma definição mais quase que sociológica, né? Por que ele fala, talvez, no contexto histórico? Porque se a gente pegar, né, a própria evolução que nós fizemos do direito do trabalho até os nossos dias, a gente vê que a cada momento, né, existem evoluções que nós temos que, então, fazer uma nova adequação, nós temos que fazer um novo parâmetro. Então, ele foi assim, bem singelo, né, na definição dele, e chama atenção mais que a gente teria aqui a especificidade de estar contextualizando ele num contexto histórico. Mesmo, a gente sabendo, né, que, na verdade, o direito em si, ele não, como eu posso falar para vocês, ele não se modifica, né, tão rapidamente, tá? A gente vê, por exemplo, que as grandes modificações, né, que nós tivemos no âmbito do trabalho, saindo lá do texto histórico, foi com a Constituição de 88, agora com a reforma trabalhista, né, e agora com algumas vezes passos na pandemia. Então, vocês vejam que ele vai, né, sedimentando, até porque ele é concretizado a partir da movimentação, né, da sociedade, dos fatos sociais. Então, ele atende a essas necessidades. Agora, ele vai ler o da Wólia Bonfim, ela já recheia mais esse conceito. Pode ler, por favor. É um sistema jurídico permeado por institutos, valores, regras e princípios dirigidos aos trabalhadores subordinados e assemelhados, aos empregadores, empresas coligadas, tomadores de serviço, para a tutela do contato mínimo de trabalho, das obrigações decorrentes das relações de trabalho, das medidas que visam a proteção da sociedade trabalhadora, sempre norteada pelos princípios constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Também é recheado de normas destinadas aos sindicatos e associações representativas. A atenuação e forma de solução de conflitos individuais, coletivos e difusos, existente entre capital e trabalho, a estabilização da economia social e a melhoria da condição social de todos os relacionados. Aí, tampouco, professora, eu acho que tem alguma coisa da senhora aí, relacionadas. Acaba aí. Então, vamos lá. Aí, acho que acabou. Sim, aí aqui a gente tem que chamar alguma atenção de alguns pontos. Primeiro, mais uma vez, é que ele fala que ele é um sistema jurídico, né? Aí fala nos institutos, nos valores, regras, princípios sempre. Aí que ela vem trazendo duas situações diferenciadas: trabalhos subordinados e trabalhos assemelhados. Por quê? Né? O direito do trabalho ele vai contemplar o trabalho subordinado, mas nós temos também algumas situações em que a gente não tem o trabalho subordinado, como, por exemplo, o trabalho, né, do avulso. Né? Ele é um trabalhador, sabe que ele não está dentro dessa condição de subordinação. Então, a gente, quando vê lá as figuras dos empregados, nós vamos ver que nós temos, né, por força, inclusive, do artigo 114 da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho em si, né, ela cuida não só do trabalho, da relação de emprego, mas também da relação de trabalho. Relação de emprego, gênero, né, onde a gente tem a relação de trabalho como maior. Tá? Então, ele fala também, né, nas empresas, porque a gente, quando pensa, né, na empresa de uma forma geral, a gente se esquece que a gente tem empregadores pessoas físicas e temos empregadores pessoas jurídicas. Né? O empregado ele vai sempre ser uma pessoa física, mas o empregador ele pode ser uma pessoa física e ele pode ser uma pessoa, né, jurídica. Ele pode ser também um grupo econômico. Então, aqui a gente tem uma variante muito grande, né, quando a gente vai configurar a figura do empregador para a questão da responsabilidade, né, da empresa, do empregador, quando se tratar de cumprir com suas obrigações em relação àquele contrato. Tá?
Aí ele fala da questão de você tutelar, né, um contrato mínimo, porque a gente tem sempre que partir do pressuposto que nós estamos falando de uma pessoa humana. Tanto que ela vem e chama atenção aqui, né? A gente tem que nortear todos esses princípios, todas essas regras, partindo do pressuposto que nós estamos falando de uma relação essencialmente humana, aonde nós temos que tutelar. O Rodrigo até chamou atenção lá, não, tanto ele quanto ele. Chamaram atenção, não, a gente viu que tem a tutela do trabalho. Mas, na verdade, quando a gente fala na relação, né, nessa relação capital e trabalho, nós temos que ter em mente que ela tutela essa relação. Então, nós temos direitos e obrigações recíprocos para as duas partes. Empregado e empregador, eles têm obrigações, mas eles também têm direitos. Porque senão também a gente, né, se a gente for, vamos dizer assim, defender uma única parte, nós estaríamos aí quebrando alguns princípios, né? Então, a gente tem que observar que ele gera direito e obrigações para as duas partes. E embora, gente, modernamente, alguns autores considerem, né, que o direito do empregado ele não seja, né, o elo mais fraco dessa relação, mas, na verdade, na relação entre capital e trabalho, o capital tem muito mais força que o trabalho. Então, acaba que, né, o empregado ele vai ter até o direito lá do princípio da proteção, justamente para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir fazer esse equilíbrio entre empregado e empregador. Porque, do contrário, eu não conseguiria estabelecer um equilíbrio que a gente atendesse a todas essas necessidades da parte. Então, eu preciso equilibrar empregado e empregador nessa relação, tá? Uma outra coisa que ela chama a atenção também, que vocês têm que ter em mente, ele fala aqui, ó, ela vai buscar, né, a solução dos conflitos individuais, coletivos e difusos. Por quê? Porque nós estamos falando numa relação, agora esse semestre a gente está estudando o direito individual, mas quando chegar no próximo semestre, vocês vão estudar o direito coletivo. E o direito coletivo, ele está inserido dentro do direito do trabalho, né? Quando a gente fala numa norma coletiva, quando eu falo nos sindicatos, nós estamos falando num direito que vai envolver essa coletividade, tá? E hoje também a gente tem, né, o direito do trabalho, ele tem situações em que a gente pode adequá-lo dentro dos direitos difusos, certo? E chama atenção que isso visa justamente a melhoria da condição, né, social, porque melhorando a condição social, consequentemente, a gente consegue dar dignidade, né, a essas pessoas que estão a trabalhar. Por favor, leia esse próximo. Está ouvindo, Everton? Não? Perdão, professora, eu estava digitando aqui. Não, deixa eu continuar. Eu terminei. É o conjunto de regras e princípios que regula as relações de direito individual e coletivo entre trabalhadores e empregadores, isoladamente considerados ou através de seus entes sindicais representativos. No âmbito individual, o contrato de trabalho contextualiza a relação jurídica de emprego, que é a base desta relação jurídica. O ajuste das vontades, temperado pelas normas inderrogáveis e irrenunciáveis, define os contornos deste contrato. No âmbito coletivo, o negócio jurídico é firmado entre os sindicatos, legítimos representantes das categorias profissionais e econômico. O ajuste que dá forma ao contrato coletivo. Tem eficácia erga omnes e conteúdo de norma, pois fixas regras de condutas de observância obrigatória nos limites de tais representações, para todos os empregados e empresas das respectivas categorias convenientes. Mouro Marcelo. Então, olha só. Então, Marcelo Moura, na verdade, ele falou a mesma coisa que a Cássia está falando, né? A mesma coisa que o professor Delgado está falando, só que aqui ele verbaliza de uma forma diferente, né? Ele fala, mais uma vez, o quê? É uma relação, né? É um direito individual, é um direito coletivo. São regras e princípios que vão regular esse direito, né? Ele fala que ele pode ser visto tanto isoladamente quanto coletivamente, e se visto coletivamente, ele vai ser através dos sindicatos que representam essa categoria, né? Fala que esse direito é um direito que parte do pressuposto, no ajuste de vontades, né, de normas, né, que
são irrenunciáveis. O que acontece? No âmbito do direito do trabalho, a gente vai ver que tem várias regras, né, que são irrenunciáveis. Por exemplo, direito de férias. Direito de férias é um direito irrenunciável. Por que ele é um direito irrenunciável? Porque férias, tá? Ela é dada ao empregado para que ele recupere a energia que ele desprendeu ao longo de um ano que ele trabalhou, que nós chamamos de período aquisitivo, né? Então, ele trabalhou um ano para adquirir direito, e depois, então, ele tem direito ao gozo, que é o período concessivo da concessão das férias. Então, neste contexto, ele está ali para descansar. Se eu faço o empregado trabalhar no período de férias dele, eu não dou a ele o direito do descanso. E já está comprovado estatisticamente, né, por várias situações, que quando eu não dou o descanso ao empregado, nós temos o maior índice de acidentes, tá? Isso estatisticamente está comprovado. Quando a gente tem acidente fatal, acidentes de grande magnitude, né? Eles vêm porque o empregado está na sobrejornada ou porque o empregado está sem férias. Então, isso é uma conclusão que não é nossa, é uma conclusão que já vem, né, de comprovações científicas, ok? Então, a gente está falando no aspecto de um direito que ele, em muitas características, ele é irrenunciável, tá? Por outro lado, ele fala também que o direito coletivo, né, em tese, ele é um direito que ele vai contra tudo e contra todos. Hoje, a partir da reforma trabalhista, até porque esse conceito, né, dele aqui é de 2014, a gente vê que foi dado muita ênfase realmente às questões do direito coletivo, né? A gente viu lá na aula passada o artigo 8º da CLT, e ele chama a atenção, né, nessa perspectiva, tá? Então, essa norma, então, uma vez estabelecida através de norma coletiva, ela se torna obrigatória. Vamos lá. Agora, o do Amauri Mascaro Nascimento. Por favor. Heber? Opa, voltei. Ramo da ciência do direito que tem por objeto as normas jurídicas que disciplinam as relações de trabalho por elas indicadas, determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à sua proteção, em sua estrutura e atividade. Difere do que nós já lemos até agora? Tem alguma diferença? Na verdade, assim, ele fala com outras palavras, mas vem vinculando a mesma relação. O básico aqui, gente, até agora é qual relação? Capital e trabalho. Capital e trabalho, individual e coletivo. Né? Regrar essas relações de forma que essa pessoa atinja a sua dignidade enquanto trabalhador. Então, tanto que ele fala o quê? Aí, mais uma vez, ele vem lá, ramo da ciência do direito. Um fala que é ciência, o outro fala que é princípio, o outro fala que é norma. Isso aí, pelo menos a meu ver, não altera muito, né, a regra do jogo, tá? Vai disciplinar o quê? Justamente as relações de trabalho por elas indicadas. Aí aqui a gente tem, né, a relação de trabalho como gênero e a relação de emprego como espécie. Também determina o seu sujeito. Nós vimos que ele pode ser individual ou pode ser coletivo, por isso que ele fala nas organizações. Né? Então, ele só fala de outra forma, mas no final é a mesma coisa. O professor, por exemplo, Gustavo Garcia, ele economiza pra caramba. Pode ler a próxima, por favor. O direito do trabalho pode ser definido como o ramo do direito. E passando um trem aqui perto, aqui, eu acho que deve estar atrapalhando aí. Pode ir, tá novamente. O direito do trabalho pode ser definido como o ramo do direito que regula as relações de emprego e outras situações semelhantes. Ele foi curto e grosso e disse tudo, tipo assim, que precisava dizer. É um ramo que vai ser o quê? Ele vai cuidar da relação, né, do trabalho individual e
todas aquelas outras que vão assemelhar aquela relação. Ele está errado? Não. Eu quero que vocês entendam que quando a gente vai definir, né, o direito do trabalho, na verdade, a gente define de acordo com aquilo que a gente estabelece como, vamos dizer, como um princípio maior, tá? Mas isso não quer dizer que está errado. Se eu disser para vocês aqui que o direito do trabalho é um ramo do direito, né, que visa regrar a relação entre capital e trabalho de forma que a gente possa garantir a tutela, né, dessa relação, está correto? Está correto. Tá certo? Não tem um único ponto de vista, não tem uma única percepção. Tá? Deixa eu ver aqui qual que eu quero agora. Vamos lá, leia do Orlando Gomes, por favor. Heber? Do Orlando Gomes, é o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às relações individuais e coletivas que nascem entre empregadores privados ou equiparados, e os que trabalham sob a sua direção e de ambos como o Estado, por ocasião do trabalho ou eventualmente fora dele. Chama mais uma vez o quê? A importância o quê? Trata de uma relação individual ou coletiva, né? Onde a gente vai justamente equiparar, tutelar essa relação para que as partes, né, possam regrá-la de forma coerente. Tá? A diferença aqui é que ele insere o Estado. Né? Nós temos também alguns empregados que trabalham no ente público que vai no regime seletista. Ok? Pode ler do Magano, por favor. É o conjunto de princípios, normas e instituições aplicáveis à relação de trabalho e situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria da condição social do trabalhador, através de medidas protetoras e da modificação das estruturas sociais. Essa aqui está muito parecida lá com a da Bolia, né? Bem mais sucinta, mas ela se aproxima. Só que aqui ele chama a atenção o quê? É um conjunto de princípios, normas e instituições. Vocês acham que do ponto de vista de cada um acha que é princípio, outro acha que é norma, outro acha que é ciência jurídica, não é isso? Aí fala, mais uma vez, aplicáveis à relação de trabalho e situações equiparáveis. Por quê? Porque nós vamos ter lá o caso do trabalhador avulso, que vai ser por equiparação, tá? Fala que através do trabalho há uma melhoria das condições sociais, né, desse trabalhador. Fala da necessidade de estabelecer medidas protetoras e também que isso serve para modificar a estrutura social. Eu não sei se vocês lembram, quando nós falamos na primeira aula, né, que eu tenho que ter um trabalho recreativo, mas eu tendo um trabalho recreativo, eu vou ter um trabalho produtivo. E essa produção, né, ela impacta não só a mim enquanto trabalhador, mas principalmente na sociedade, né? Porque é o trabalho que vai fazer a movimentação da economia, tá? Tanto que a gente viu, né? Mais emprego, mais condição de melhoria dessa relação. Lê, por favor, a do Bezerra Leitos. O ramo da ciência jurídica, constituído de um conjunto de princípios, regras, valores e institutos destinados à regulação das relações individuais e coletivas entre empregados e empregadores, bem como de outras relações de trabalho normativamente equiparadas à relação empregatícia, tendo por escopo a progressividade de proteção da dignidade humana e das condições sociais, econômicas, culturais e ambientais dos trabalhadores. Na verdade, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que ele acabou por repetir o que todos falaram até agora, né? Uma síntese. Vejam que, mais uma vez, chama a atenção, né, na relação individual e na relação coletiva, né? No trabalho subordinado e no trabalho a ele equiparado, né? Que ele fala na relação empregatícia. Fala na observância do princípio da dignidade da pessoa humana, quando você faz a proteção a esse trabalho, fala, né, da movimentação social, da observância das condições sociais,
E uma coisa que ele acrescentou aqui, que os outros até então não falaram de forma clara, é a questão do ambiente do trabalho. Essa questão do ambiente do trabalho, embora, vamos dizer assim, não seja nova, né, porque o ambiente do trabalho ele sempre existiu, mas, a partir de determinado momento, principalmente a partir da Constituição de 88, se passou a ver a necessidade da gente cuidar também do ambiente do trabalho. Como é que eu posso ter um trabalho prazeroso se todo dia que eu chego no meu emprego, por exemplo, eu tenho que usar um banheiro que está todo quebrado, eu tenho um material, né, que não me dá a ergonomia no trabalho, então eu trabalho num local insalubre ou perigoso, em que eu não tenho o fornecimento dos EPIs que são necessários. Então, isso são condições que nós temos que observar. Tá? Então, o ambiente de trabalho, ele entra nessa relação. Então, gente, veja o seguinte, daqui nós podemos tirar, né, várias e várias definições em relação ao direito do trabalho. Eu pedi que hoje vocês trouxessem, né? Alguém trouxe alguma definição diferente dessa que nós que o Éder leu para a gente aí, gentilmente? Professor, eu acho que é bem parecido. Eu vou ler um pouco aqui do que eu escrevi. Ricardo Rezende mostra que o conceito de direito de trabalho é a ciência que estuda o mundo jurídico do trabalho, seja ele nos olhos do trabalhador ou do fornecedor do trabalho. Aí eu escrevi um pouco a mais aqui, vou continuar. Poderíamos dizer que o conceito se indagaria dentro do Código Civil, mas não, pois a desigualdade para o trabalhador seria muito grande devido à fragilidade para negociar livremente a sua disposição de energia de trabalho, segundo Ricardo Rezende. Com isso, o direito do trabalho surgiu no contexto contemporâneo da sociedade, com a intervenção estatal para reduzir a desigualdade entre empregador, que seria capital, e o empregador-trabalho. Aí, eu peguei essa definição, eu não peguei ela completamente, né? Eu escrevi um pouco as minhas palavras, peguei lá no AVO, na Biblioteca Virtual. Do Ricardo Rezende. Isso. Tá. Mais algum? Abner, eu acho que foi a primeira que aparece, que eu peguei esse mesmo cara aí. Sim. Professora. Oi. Eu também tenho um aqui, que eu tenho um livro da Fabiola Marques e da Cláudia Zé, Direito do Trabalho. Pode falar. O livro dela aqui no livro dela, o conceito de direito do trabalho se diz: o direito do trabalho é o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis a relações individuais e coletivas entre trabalhadores e empregadores. Segundo Evaristo de Moraes Filho e Antônio Carlos Flores de Moraes, o direito do trabalho é o conjunto de princípios e normas que regulam as relações jurídicas oriundas das prestações de serviço subordinado, e excepcionalmente do autônomo, além de outros aspectos destes últimos como consequências da situação econômica, social das pessoas que o exercem. Isso que está escrito aqui no livro que eu tenho delas. Sim, então ela chamou atenção, né? Coletivo, individual, chamou atenção. Continuando, ela até fala assim: nota-se que o direito individual do trabalho tem como objeto as relações entre empregados e empregadores e situações semelhantes, que recebem tratamento análogo, como, por exemplo, os trabalhadores temporários, domésticos, avulsos e pequenos empreiteiros. Sim, porque... Esse é o conceito que ela se dá no livro. Sim, é porque igual o doméstico, né? Ele é equiparado. Por quê? Porque ele, inclusive, tem lei própria. Ele não entra como um empregado urbano, né? A gente tem uma lei para poder definir essa condição. Mais alguém? Vamos lá, gente. Mais quem? Enquanto a próxima aí se prepara, eu vou responder aqui. O Christian fala assim que tem empregados de folga ou de férias que arrumam um trabalho para ganhar extra. Se o empregado ele arruma um trabalho durante o período de férias, a CLT ela é taxativa, no sentido que a empresa, se descobrir que esse empregado está trabalhando no período de férias dele, dentro da jornada normal que ele teria que estar, né, trabalhando naquela empresa que deu férias,
ele pode ser demitido por justa causa. Isso é uma das situações em que nós podemos demitir o empregado por justa causa. O empregado também, no dia de folga dele, a folga é necessária para ele poder descansar. Se a empresa consegue comprovar, né, que está dando folga para ele e está trabalhando no outro local, eu entendo que ele pode ser até divertido por conta disso. Tá? Nas férias não existe dúvida. Vender férias, Christian, eu acabei de falar, é direito irrenunciável. A venda de férias não tem valor. Artigo, Éder, você está com a CLT aberta aí? Tem como abrir? Professora? Se eu mexer muito aqui, eu saio da tela e o pessoal fica bravo. O artigo 6º que eu quero que você pegue. Só um minutinho. Tá. O artigo 6º, gente, da CLT, vocês não podem esquecer nunca. Guardem sempre, tá? Artigo 6º, não, artigo 9º. Artigo 6º. Não, artigo 9º, não falei errado o nome. Desculpa. É nulo de pleno direito, não é isso? Serão nulos, artigo 9º, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Posso vender férias? É nulo. Se eu vender, esse empregado comprovar que ele vendeu, ele vai ter que tirar férias e ainda vai receber em dobro. Mas, professora? É nulo de pleno direito. Ele pode ter assinado que ele concordou, não tem valor nenhum. Mesmo se, porque diz que agora pelo menos 10 dias pode vender. Isso não pode nem 10 dias? Não. Olha só, 10 dias está na lei. Não é 10 dias, você pode vender 1/3 das suas férias. Isso aí está na lei. Mas vender as férias inteiras, foi isso que você entendi você falando aqui. Férias inteiras, jamais. É direito renunciado do empregado. Ok? Professora, minha pesquisa está igualzinha a do Rodrigo, ele colocou aí no chat, tá? Tá, mas então fala pra gente, Carla, a definição, para o pessoal que não viu poder ouvir, por favor. Tá bom. Tá, vou ler aqui para a senhora. Diz assim, Francisco Menton Marques de Lima, ele afirma ser o direito do trabalho um recurso do Estado para a promoção da distribuição de riquezas. É que se trataria aqui de uma aplicação da clássica noção aristotélica de justiça, segundo a qual se devem tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. A definição dele é bem sociológica, né? Ele fala no parâmetro da igualdade, que é um dos princípios do direito do trabalho. Você tem que igualar, né? Para poder... Até quando ele fala na questão do direito tutelar, é tutelar para a gente poder igualar, porque o capital, né, gente, ele sempre tende a ser maior, né? Então, eu tenho que fazer a igualdade através do quê? Através da lei, né? Porque a gente tem sempre que ter em mente o seguinte, quando eu estou falando no direito do trabalho, eu estou falando num direito que tem a natureza de característica alimentar, né? É através do trabalho que a pessoa vai se alimentar. Ela vai ter condições de viver, como os autores falaram ali, de viver e de sobreviver em sociedade. Ok? Mas quem, gente? Se eu falasse para vocês que o direito do trabalho é um conjunto de normas e preceitos que caracterizam a relação entre capital e trabalho de forma a promover a harmonia social. Estou certa ou estou errada? Eu diria que está certa. Certa, professora. Está certo. Eu só não concordo que normas... Né, me corrija se eu estiver errado. O direito trabalhista não é uma lei, né? Não é o quê? Então, não é uma lei? Ele é lei. As regras são estabelecidas na CLT, que é uma lei. Ela é ordinária, né? Ela foi imposta. É lei. Então... Ela incorpora o nosso ordenamento jurídico em tudo.
inclusive convenção coletiva. Lembra a aula passada que a gente mostrou aquele quadrinho, né? Ela entra lá como fonte estatal. Entendi. Certo? Professor, eu não acho que eu tive uma dúvida em questão dessa sua fala, em questão no final, da harmonia social. Não sei se eu concordo. Não, você não precisa de concordar, só discordar e dizer o porquê. Sim, eu não entendi muito bem essa harmonia social, por isso que eu estou em dúvida, Tá. em concordar. Eu quero dizer harmonia social, porque a partir do momento em que eu consigo, né, regrar essa relação, ao final o empregado está satisfeito e o empregado também. Porque o objetivo maior do direito é a paz social, é a harmonia da sociedade. Entendi. Quando eu estou numa greve, né? Quando eu estou numa greve de ônibus, você consegue ver algo mais tumultuoso do que uma greve de ônibus? Existe uma completa desarmonia na sociedade. Então, o direito do trabalho, ele visa estabelecer esse equilíbrio para justamente a gente ter a harmonia. Bom, no meu ponto de vista, tá? Eu posso estar errado. Não, tudo bem. Agora eu consegui compreender, professor. Muito obrigado. Bem, professora, mas o conceito está bonito, mas na prática parece que tem uma distância, né, dessa equidade, desse social, desse equilíbrio, né? A gente tem visto que a balança está pesada mais para um lado, né? Falou tudo, Sim, né? Mas, enfim, a essência é essa, né? Como a essência do direito também é a justiça, outras coisas, mas na igualdade, né? Fraternidade, né? Bom, alguém mais quer falar o seu conceito? Não? Então, agora, antes de falar nas funções, eu quero que cada um pegue aí o seu caderno e eu vou dar aí, sei lá, vamos dar 7 minutinhos. Eu quero que cada um, sem olhar na internet, diante do que a gente leu aqui, monte a sua definição. E a gente vai ler algumas aí dizendo que não existe certo ou errado, tá, gente? Às vezes eu vou só dar uma pincelada para dar uma melhorada. Vamos lá? Vamos tentar? Pode usar as palavras de vocês, ok? A gente não tem que decorar, a gente tem que entender. A gente já viu o que é uma relação entre capital e trabalho, né? Individual e coletiva, ela traz a pacificação social, ela dá possibilidade de melhoria econômica. Gente, não foge da sala, não. Quem não quiser falar, eu não vou obrigar, não precisa de ir embora. Eu sempre falo que a sala de aula é um laboratório. A gente tem que aproveitar, né, isso, a sala de aula, porque depois que a gente está aqui fora, ninguém ajuda a gente nada, não, tá? Eu vou querer dar 7 minutos. Então tá bom, vou esperar mais, desculpa. É porque, assim, ao meu ver, eu posso até falar até antes de terminar de escrever, porque, ao meu ver, o direito do trabalho deve começar observando o conceito histórico, né, desde a época dos escravos, né, e até o dia de hoje. Então, eu acredito que com essas regras, né, essas normas, podendo contribuir com os trabalhadores, você faz com que os trabalhadores sonhem, conquistem e tente acabar com essa hipossuficiência dele, essa carência, né? Então, eu acredito que esse conceito do direito do trabalho nada mais é do que ajudar as pessoas a concluir os seus sonhos, né? Ajudar as pessoas a se pôr diante de uma sociedade, buscar poder proporcionar um estilo de vida melhor. Então, eu acredito que o surgimento da CLT é muito importante para o ser humano, porque assim ele consegue ter suas garantias, né? Claro, seus deveres, porque diante do empregador a gente precisa ter nossos deveres, horário, cumprir com o que nos é designado, mas o ponto-chave de tudo é você recuperar a sua dignidade diante do trabalho, né? Sua carteira assinada, né? Eu penso assim. Sim. Sim, mas agora depois você pega aí e monta uma definição com essas palavras-chave que você trabalhou, tá? Sim. Vamos lá? Professora, eu fiz um resumo que nem o autor aí que a senhora citou. Coloquei Mas assim. o que a senhora acha dessa colocação? Está dentro do esperado ou não? Você fez uma coisa mais sociológica, mas aí é que eu falei, não existe uma única resposta, entendeu? Cada um vai dar a resposta que ele achar que se enquadra melhor.
Eu acho que isso que combina comigo. Eu sou bem dessa parte sociológica. Eu gosto de projeto social. Então, eu viso sempre essa parte. Assim, a pessoa Rodrigo é assim, voltado ao social. Monta depois isso aí, tá? Vamos. Ok. Professor, a minha ficou bem resumida. Ou assim, é a parte do direito que busca regular a relação entre trabalhador e empregador, visando uma relação harmoniosa entre as partes, garantindo o equilíbrio na relação capital-trabalho. Ok, certo. Professora, eu também fiz um conceito aqui, Pode um falar. pouco resumido. O conceito de direito do trabalho é a harmonia entre o capital e o trabalho para enfrentar a desigualdade entre os dois. Com isso, conseguimos extrair a principal característica do direito do trabalho, proteção do trabalho e trabalhador. Muda só no final, Abner, garantir a proteção social. Proteção social É, do trabalho. É porque você já colocou lá em cima, né? Senão vai ficar repetitivo. Lê de novo, por favor. Colocando social no final, né? Não, lê do jeito que você fez. O conceito de direito do trabalho é a harmonia entre capital e trabalho para enfrentar a desigualdade entre os dois. Com isso, conseguimos extrair a principal característica do direito do trabalho, proteção do trabalho. Não, eu acho que você não se, tipo, onde você começou a extrair a principal, você pode parar aí, porque quando você começa pelo tutelar, você já está falando, não precisa, tá? Pode encerrar aí antes de você falar dessa característica. Tá. Ok? Então, aí ficaria o conceito de direito do trabalho, a harmonia entre capital e trabalho para enfrentar a desigualdade entre os dois. Visa a harmonia, acrescenta um visa a harmonia. Visa a harmonia. Ok? Sim. Vamos lá, Thalita, tá feito? Professora, Oi. dentro do que foi dito, o entendimento que eu tive, né? Eu coloquei assim, o direito do trabalho, ele também é conhecido como direito trabalhista, que se define como um ramo do direito privado, sendo responsável em regular as relações entre empregados e empregadores, sendo baseado nas leis trabalhistas, levando em conta a dignidade da pessoa humana, buscando equiparar a relação entre as partes de forma harmoniosa. Ok. Muito bom. Ficou lindo. Ai, minha amiga, fiquei orgulhoso de você agora. Já vi a doutora falando. Professora, Oi, pode falar. pode ler a minha? Trabalho faz parte do direito misto, que visa regular e harmonizar as relações entre capital e empregado com o fim de garantir a dignidade do empregado, tanto no modo individual quanto no coletivo. Só uma pergunta, Matheus. Por que você chamou de direito misto? O que você quis dizer aí? Eu não entendi. Porque tem a influência do direito, tem a influência do Estado. É o que eu acho mais certo Entendi. É porque você de rotular. Entendi. Você está falando em relação a que nós temos normas, né, impositivas e normas elaboradas pelas próprias partes. É nesse sentido, então. Sim, e eu já ouvi alguns doutrinadores utilizando esse termo. Tudo bem. Eu achei mais adequado. Beleza. Agora eu entendi, porque eu não estava entendendo por que você fez o encaixe do misto, mas você agora me falando, eu entendi. Oi. O direito misto, no caso, é as normas do direito público e do direito privado, né? Sim, é isso que ele deu sentido. É uma das coisas que a gente tem da natureza jurídica. Lembra que eu falei que tem 5? Misto, unitário, social, privado e público. A gente vai falar sobre isso amanhã. Aproveita, Darwin, fala a sua definição. Então, professora, a minha eu fiz mais... Eu estou lendo aqui, estou vendo que está parecido com uma dessas que a senhora está colocando aí. Não tem problema. Eu cheguei meio atrasado na aula, mas... eu acredito... a sua, ou você me copiou? Eu quero a sua. Oi? Não, eu pedi que fizesse uma. Você fez a sua? Não, eu só copiei uma que eu tinha pegado aqui no livro. Não, então vai fazendo a sua aí. Enquanto isso, pode ou o Pedro Henrique ou o Pedro Guerra falar deles, por favor. Vamos lá, gente. Eu estou do outro lado, eu não vou brigar com ninguém. Vamos lá. Rafael. Professora. Oi.
Fala. Eu fiz, mas eu fiz de uma forma bem simples. Não tem problema. Eu coloquei... porque para mim faz muito mais sentido. Quando eu leio uma palavra, eu já enxergo várias outras coisas por trás. Tem problema. Eu coloquei assim, é um ramo do direito que busca regular as relações de trabalho, com a finalidade da proteção da dignidade da pessoa humana. Tá certo. Você falou da essência. Não tem problema nenhum. Muito bem. Ô, professora, eu posso ler a minha? Claro, todo mundo pode ler. Vamos lá. Eu coloquei assim, o direito do trabalho, composto por regras e princípios, busca melhoria na relação entre trabalhadores e empregador, é uma relação de capital e trabalho, regulamenta relações coletivas e individuais e auxilia na obtenção de melhores condições de trabalho e a pacificação social. Tá, só que lá, às vezes, você busca, coloca o buscando, né? Lá no início, quando você fala buscando, só para dar sentido na Sim. Tá, essa parte do buscando a melhoria na relação entre trabalhadores e empregadores? Uhum. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Vamos lá. Tem um monte de gente na sala, tirando os que fugiram. Patrícia, Pedro, Maria Eduarda, Kátia. Vamos, gente. Ninguém quer dar a sua opinião? Fernanda, Felipe, Fabiana, Ana Lívia, Ana Júlia. Mais ninguém tem certeza? Bom, então o que eu quero que vocês entendam, gente? A gente não tem que decorar, né? A gente tem que entender qual o sentido. Quando eu estou falando no direito do trabalho, eu falo nessa ampliação que vocês estão ressaltando, né? Eu estou falando que o empregado é uma pessoa que tem dignidade, tem que ser respeitado enquanto empregado. Eu estou falando que ele tem uma proteção tutelar, mas mesmo dentro dessa proteção tutelar, né? Ele é uma obrigação de trato sucessivo, ele prevê direitos e obrigações para as duas partes, então para o empregado e, por outro lado, para o empregador. Nós estamos falando de um direito que tem uma característica muito pessoal dele, que ele tem uma característica alimentar, né? Eu, quando trabalho, eu tenho condições de melhorar a minha condição perante a sociedade, e assim, né? Me vou me movimentar, melhorar os meus próprios recursos e da minha família. Professor, posso falar a minha agora? Só um minutinho. O empregado, ele dá o seu trabalho com o seu próprio suor, é isso? E o empregador, ao receber esse suor, ele paga isso através, então, de um valor monetário. E a gente fala nessa perspectiva dessa relação, né? Capital e trabalho, tanto na questão individual quanto na questão coletiva. Ele envolve as duas percepções, ok? Então, dentro disso, quer que seja um conjunto de regras, princípios, normas, quer seja uma ciência, né, jurídica, ciência do direito, é importante a gente entender essas características. Pode falar, Dani. Então, eu coloquei assim, professor, é um ramo do direito que tem origem nas relações sociais e nos conflitos entre o capital e o trabalho. Com isso, regulam as relações individuais e coletivas entre os trabalhadores e os empregadores. Desculpe, lê de novo, que esse final eu não entendi. Qual parte? Não, lê tudo, que o final eu não entendi, mas lê tudo. É um ramo do direito que tem origem nas relações sociais e nos conflitos entre o capital e o trabalho. Com isso, regula as relações individuais e coletivas entre os trabalhadores e empregadores. Tá. E se você não quiser pôr empregadores e trabalhadores, que você já repetiu lá em cima, você pode falar a relação coletiva entre eles, porque você já citou assim. Entre eles, né? Porque você já acabou de explicar. Certo, obrigado. O direito do trabalho tem o objetivo de promover e garantir os direitos do trabalhador e do empregador, mantendo a harmonia e o bem-estar dentro das empresas, porém, tendo em vista que o lado mais vulnerável do empregado mantém a ordem entre as duas esferas, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Vou só ler aqui de novo. Eu só tiraria aí, o Fernanda, dentro das empresas, tá?
porque, na verdade, essa relação, né, é dentro do ambiente de trabalho, mas como um todo, tá certo? Às vezes você vai trabalhar em outro local, então não precisa te colocar dentro das empresas. Pode pôr dentro do ambiente do trabalho também. Tá? Bom, gente, ainda alguma dúvida em relação a essa questão do conceito? Depois eu vou colocar esse material lá no APA para vocês. Alguma dúvida? Não? Não. Então vamos falar um pouco sobre as funções. Vou compartilhar a tela de novo, tá? Bom, então, na verdade, as funções, né, do direito do trabalho em si, a gente já viu. A principal função, então, é tutelar essa relação, mas como a Fernanda até colocou ali na definição dela, né, devido à vulnerabilidade do empregado, então a gente tem, vamos dizer assim, uma tutela de proteção do trabalhador, né, para justamente a gente conseguir aí estabelecer, então, a igualdade, tá? Modernamente, nós temos 5 funções que os autores chamam a atenção de uma forma geral. É a função social, a função econômica, a função conservadora, a função coordenadora e a função tutelar. Quando a gente está falando na função econômica, né, a gente viu que o direito do trabalho, como eu falei para vocês, ele faz a movimentação da economia. Então, quando a gente estuda lá, né, o direito econômico, há a inclusão por parte dos autores que o direito do trabalho ele estaria incluído aí justamente por essa perspectiva que, através dele, nós conseguimos melhorar as condições sociais da pessoa, né, e, consequentemente, do âmbito social. Até porque vocês já estudaram que um homem tem um instinto de vida gregária. Ele precisa viver em sociedade. E se eu vivo em sociedade, né, e eu gasto em sociedade, consequentemente, eu ajudo ao desenvolvimento econômico daquela área onde nós estamos, né, trabalhando, nós estamos vivenciando. Tá? Quando ele fala na função social, né, ele fala que, através do trabalho, né, na função social dele, a gente realiza, né, as nossas potencialidades, a gente realiza a nossa função enquanto ente social, né, no sentido da gente o quê? A gente passa a ter condições de ter uma vida digna, né? A pessoa tem um trabalho, ela tem um salário que seja um salário digno, ela vai conseguir viver, né, harmoniosamente dentro da sociedade, né? Ela vai conseguir ter uma casa confortável, ela vai conseguir dar, né, comida para a sua família. Então, essa função aqui é realização mesmo dos valores sociais. Já a função conservadora, vamos dizer assim, ela vê o direito do trabalho ainda como, até por conta, né, da imposição de muitas normas, ela vê ainda que existe por parte do Estado ainda uma imposição muito grande e que essa imposição, então, ela acaba dentro, né, vamos dizer assim, dentro da visão histórica, sociológica, os movimentos sociais, ainda temos barreiras, né, que devem ser vencidas, porque ainda existe, e realmente a gente não pode negar isso, né, existem ainda alguns modelos conservadores no âmbito da relação do trabalho. Eu diria para vocês até que alguns deles, né, foram, vamos dizer assim, foram modificados agora na reforma trabalhista, principalmente na questão da visão social. Mas, mesmo assim, muitas das modificações a gente vai estudar, né, que ocorreram, foram modificações que vão impactar, às vezes, em trazer uma vulnerabilidade, né, para o empregado. Talvez tenha tido uma quebra no sentido conservador na norma, mas mesmo assim manteve, de certa forma, uma opressão, né, querendo fazer um benefício.
tá? Mas isso a gente vai discutindo à medida que a gente for estudando a norma. Essa função coordenadora, ele fala que é justamente quando a gente faz esse contraponto, né? A gente tenta estabelecer a coordenação desses pontos que são opostos, capital e trabalho, né? No sentido da gente conseguir realmente atingir, né? Não só o protecionismo da lei, mas principalmente o sentido tutelar. Então, ele fala que essa função, ela vem justamente coordenar duas forças que são contrárias, porque eu tenho do lado o empregado e tenho do lado o empregador, cada um com o seu próprio sentido. Claro que um objetivo trabalho e o outro objetivo ganho desse trabalho, não é isso? Mas a gente tem sempre que estar coadunando essas duas vontades. E, por outro lado, quando se fala na função tutelar, que até colocou-se uma observação que é vamos dizer assim, a mais preconizada, né, a que tem um maior número de adeptos, ela, mais uma vez, ela faz o sentido de que o empregado ainda continua sendo a parte mais vulnerável dessa relação. Ou seja, no pêndulo, ele é a parte mais fraca, né? Então, que o objetivo, né, a função precípua, ou a função maior do direito do trabalho, seria justamente nesse sentido da proteção desse empregado, né? Porque, do outro lado, você tem a empresa que tem um poder econômico enorme diante do empregado, que já não tem muita essa perspectiva, que já não tem tanto essa garantia. Mas, ao mesmo tempo que se fala, né, a gente fala na função tutelar, ele fala que essa tutela, principalmente, ela pode ser concretizada através das leis, né, das leis que vêm como no sentido protecionista, né, tutelando essa relação, mas também da autonomia privada individual e da autonomia privada coletiva. Quando nós estamos falando na autonomia privada individual, nós estamos falando nessa relação, por exemplo, no contrato de trabalho. As partes estão estabelecendo que a vontade delas é autonomia individual. Quando nós estamos falando, por exemplo, na norma coletiva, que já envolve, né, todos os empregados dessa relação, a partir do momento em que ela é efetivada, em que ela é feita, nós já estamos falando numa autonomia, né, que vem de uma vontade coletiva aqui representada pelo Estado, tá? Então, assim, as funções, né, são múltiplas. É claro que de autor para autor, né, gente? Vocês viram aí, a gente viu aí em relação à definição, né? Cada autor tem a sua própria colocação ou a sua própria perspectiva, tá? Mas todas as funções, na verdade, são funções que são importantes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a função tutelar, ela visa justamente estabelecer, né, essa igualdade entre as partes, respeitar que todos são iguais e assim devem ser tratados. Não só a empresa, né, que deve ter uma relação de confiabilidade, mas principalmente o empregado. Ok? Bom, dúvidas, gente, sobre o que a gente falou agora? Alguém quer fazer mais alguma colocação, por favor? Eu não tive dúvida, não. Eu achei bem interessante, bem claro, né? É uma das aulas que eu tenho mais clareza. Que bom. Nesse estudo que eu estou gostando de tudo, tá? Olha só, amanhã, então, nós vamos dar continuidade à aula e a gente vai falar, então, sobre natureza jurídica.